Silvério Gomes Pimenta foi uma das mais expressivas personalidades da vida brasileira nos séculos XIX e XX. Arcebispo, escritor, professor e orador. Destacou-se numa época em que a origem social e a economia marcavam o preconceito e o racismo nas relações entre as pessoas. Não foi fácil para Dom Silvério chegar onde chegou. Miséria extrema, racismo e quase que absoluta falta de oportunidades foram destaques na história do estudioso garoto negro, trazendo-lhe desafios da infância à vida adulta. Aqui é um trecho da Estrada Real. Fez parte do caminho velho, do caminho novo que se tornou velho. Por aqui passou grandes desbravadores da história da colonização mineira. Nós estamos justamente em uma parte do distrito de Alto Maranhão, cuja denominação primitiva era Redondo. Justamente neste local que nós vemos aqui do lado, nasceu Silvério Gomes Pimenta, de acordo com os relatos orais dos antigos moradores de Alto Maranhão. Nós não vemos hoje umas ruínas da casa, porque era uma casa paupérrima, uma casa de pau a pique. Então hoje nós não vimos nem alicerce. O escritor Elvésio Maranhas Dias Leite, em sua obra Silvério, o Profeta Negro, ele deixa bem claro o relato, a versão mais correta que podemos acreditar é que ele nasceu justamente nesse local, onde era o sítio da Mafalda, entre Alto Maranhão e os Lobos, também perto de Santa Quitéria. Eu deixo bem claro aqui o meu pai, o Geraldo Lucindo. Todas as vezes que passávamos por aqui, ele sempre apontava nesse local e falava: olha, aqui nasceu Dom Silvério. Silvério teve uma vida simples. Ele nasceu numa casa pobre, uma casa de pau a pique, mas ele teve a sua infância também, né, de andar por essas estradas. Então Silvério viveu nessa localidade, nesse local, até os 9 anos. Com a morte de seu pai, sua mãe mudou com ele e com os irmãos para Congonhas, onde se instalaram perto da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Foi uma figura que veio ressaltar e elevar o nome de Congonhas por todo o mundo. Silvério não foi escravo, mas era de uma família muito humilde. Seu esforço como autodidata chamou a atenção de um tio, que através de outros conhecidos arranjou uma vaga para o menino estudar no Colégio Matozinhos, mesmo espaço onde hoje está o prédio da Escola Municipal Fortunato de Freitas Junqueira. Então, aos 9 anos, Dom Silvério veio para Congonhas, acompanhado da família. Ele havia perdido o pai novo, então eles passaram a morar na região do chamado, que a gente conhece hoje como Pastinho Dom Silvério, na região ali da Avenida Alderico Júlio Cordeiro, que o pessoal chama de Contorno Norte, que até hoje existem as ruínas, os alicerces dessa edificação que eles moraram ali. Então ele conseguiu um emprego na venda do Senhor Basílio, que é um casarão ainda existente na ladeira da Rua Bom Jesus. E nesse local, ao mesmo tempo que ele conseguia trabalhar nessa taberna, vamos dizer assim, ele também estudava nos porões desse local. Praticamente a única escola que existia na época dependia da própria igreja. Então ele tinha um padrinho que conseguiu que ele ingressasse no colégio Matozinhos. Então, assim, no início da adolescência ele começou a se destacar intelectualmente. Os alunos estudaram várias línguas e ele era o único aluno considerado assim com bolsa, porque os outros alunos eram alunos de famílias ricas, que sempre teve essa desigualdade social, e ele era uma pessoa de família bem humilde. E teve um outro baque que em 1855, pouco tempo depois, com menos de 15 anos de idade, o colégio, por problemas administrativos, teve que fechar as portas a pedido da cúria lá da Diocese Mariana. Então ele ficaria sem estudar, mas
como ele se destacou tanto que eles conseguiram uma autorização do bispo Dom Viçoso, e aí ele foi transferido lá para Mariana. Lá ele passou a continuar os seus estudos no seminário. A história de Silvério é marcada por relatos extraordinário feito. Sua grandeza e memória fantástica surpreendiam a todos. Quando terminou seus estudos em Congonhas, recebeu a oportunidade de continuar a estudar através de uma bolsa para frequentar um seminário em Mariana. O garoto Silvério, ele vem de uma família extremamente humilde e nasceu e viveu num período de regime de escravidão no Brasil. Ele tinha uma aptidão, uma inclinação muito forte para os estudos, para o saber. E dessa feita, o Silvério se exemplifica para os seus colegas de turma e também para os seus professores, uma pessoa extremamente sábia e um garoto, de um intelecto muito avançado para a sua época. Na virada para 1856, o Seminário de Congonhas fecha pela primeira vez, mas ele recebe de novo o apoio do bispo de Mariana, o Dom Viçoso, que pede que ele se transfira para Mariana e lá continue no seminário de lá a sua carreira como seminarista. Assim ele o fez, ele agarrou novamente a oportunidade que lhe foi dada, segue sua trajetória. Em 1862, aos 22 anos, Silvério, então, através de uma missa solene em Sabará, ministrada pelo próprio Dom Viçoso, Silvério, então, se tornava padre. Dominava várias línguas, foi professor de pessoas que mais tarde transformaram-se em autoridades. Dentre os seus mais respeitados amigos estava o próprio imperador, de quem passou a ser conselheiro e confidente. Silvério se torna até um grande conselheiro e um grande amigo de Dom Pedro II, e o Silvério ainda é muito novo, com cerca de 30 anos de idade. É um outro grande feito da vida do Silvério, essa aproximação através do seu trabalho, nas cartas pastorais e também nas crônicas dos jornais, que desperta o interesse do imperador em conhecê-lo. A partir daí, o Silvério começa a plantar a semente, incutir na cabeça do imperador Dom Pedro II que o Brasil necessitava de ter mais escolas. Silvério causou espanto e respeito aos cardeais da época e até mesmo ao Papa, quando certa vez, durante um encontro no Vaticano, foi encarregado de falar aos representantes da Igreja. O Silvério, por sua vez, vai ter um outro grande desafio, que era o de representar o próprio Dom Viçoso no Concílio do Vaticano. Ele vai pela primeira vez a Roma, representando a Diocese de Mariana, dentro de um concílio de mais de 200 cardeais. E o Papa vai dizer ao Silvério o seguinte: eu quero te ouvir. Você vem representando o Brasil, você vem com uma missão especial, mas é sabido que, isso nas palavras do Carmeleno, é sabido que o Papa é ele que escolhe o idioma para conversar com os seus convidados, com os bispos convidados. Para o Silvério não havia dificuldade alguma, qualquer que fosse o idioma escolhido pelo Papa, Silvério estava pronto. Também não foi surpresa nenhuma a discriminação dada por alguns de seus pares naquele momento, como um bispo italiano que disse, em alto e bom tom, para todos ali naquela mesa, que o Brasil agora manda para o Vaticano um bispo preto. Está aí o racismo mais que escancarado. Para o Silvério, o que importava era a missão que ele foi fazer naquela oportunidade. Essa missão era tentar, de alguma maneira, convencer as congregações religiosas, cristãs, católicas, a virem para o Brasil e a instalar seus educandários de maneira que proporcionasse a pelo menos metade das crianças o ensino gratuito. Aquela oportunidade que ele não teve, mas que conseguiu através de um benfeitor. Bom, voltando à questão do Papa. O Papa chega, o concílio se curva a ele e o Papa se direciona direto para o Silvério. Vou conversar com o senhor primeiro.
e começa com o idioma grego. O Silvério conversou em grego, em aramaico, em latim, que era uma língua que ele dominava com extrema facilidade, em alemão, italiano, espanhol, inglês e, naturalmente, o Silvério aí convida o Papa a conversar em português. Então o Papa não dominava o idioma português, sentou-se e calou-se. Silvério foi arcebispo de Mariana, orgulhou os brasileiros e os afrodescendentes, sendo o primeiro membro da Igreja Católica a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Uma outra fase do Silvério, depois de desenvolver esse grande trabalho de busca das congregações para se instalarem em Minas Gerais, foi finalizar as suas cartas pastorais, né? E essas cartas vão credenciá-lo a fazer parte, embora relutaram muito, mas a fazer parte da afamada Academia Brasileira de Letras. Mas o Silvério, ele não queria ou ele não desejava ingressar na Academia Brasileira. Isso foi de forma natural, porque era impossível resistir a todo o conteúdo literário que ele produzia. Então isso chamava a atenção não só dos acadêmicos da época, mas como um todo da imprensa brasileira estabelecida naquele tempo. E o Silvério, então, vai ser aclamado como um membro da Academia Brasileira de Letras em 1920 e ele vai tomar posse em maio daquele ano, sendo recebido, acolhido pelo acadêmico Carlos Delahaye, que faz um discurso de uma maneira eloquente da pessoa do Silvério. Silvério não esqueceu suas origens. Foi abolicionista e enxergava na educação o passo essencial para a construção da dignidade humana, uma vez que a grande abolição está no conhecimento e no contato com o mundo da cultura e do saber. No final dos anos 1890, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, vivia uma instabilidade financeira e organizacional muito acentuada. Ou seja, o seminário já havia sido fechado e o próprio santuário não conseguia mais caminhar com suas próprias pernas. Então o Silvério, muito preocupado com isso, já pela morte do próprio Viçoso, ele já eleito, aclamado bispo de Mariana, toma uma decisão drástica. Resolve, então, fazer com que a administração do Santuário de Congonhas passasse para as mãos, devolvesse para as mãos dele enquanto bispo de Mariana. Não foi possível. A administração do santuário se negou, mas o Silvério vai ter ainda para frente um outro desafio. Ao mesmo tempo que ele enfrenta essa situação político-administrativa em Congonhas, estava chegando na região a estrada de ferro. E, através do governo provincial de Minas, foi proposto a criação de um ramal férreo que conectasse Congonhas ao restante das estradas de ferro brasileiras através de uma concessão ferroviária. E os investidores da época procuram o Silvério lá em Mariana e propõem a ele que o Santuário de Congonhas fosse um dos investidores. O Silvério não viu isso com bons olhos, até que lhe fosse dada uma garantia maior desse investimento. O ramal férreo que liga Congonhas pela primeira vez ao restante das estradas de ferro do Brasil teve o aval do Silvério e o Santuário do Bom Jesus de Congonhas investe 1/3 do valor dessa obra, que vai ser inaugurado em 1º de setembro de 1899 e vai funcionar até final de 1917, quando esse ramal é desativado com a inauguração do atual ramal que nós conhecemos hoje, que é o ramal do Paraupeba, que passa no centro da cidade de Congonhas. Então, esse ramal férreo inicial, que durou aí cerca de 18 anos, teve uma importância muito grande para a administração do santuário. É através dele que aumentou-se o fluxo exponencialmente da vinda de peregrinos, principalmente para as festividades do jubileu, sempre no mês de setembro. Ao falecer no ano de 1922, Dom Silvério deixou para Minas Gerais, para o Brasil e, especialmente para Congonhas, o exemplo da persistência e da luta contra as injustiças sociais. Foi um zumbi guerreiro vestido de padre. E nesse mesmo ano de 1920,
ele vem pela última vez a Congonhas, no jubileu de 1920. Ele preside uma das missas aqui no Santuário do Bom Jesus, já bem debilitado, e faz um pedido. Essa noite, antes de retornar para Mariana, eu quero passar na casa da minha irmã, lá na Esplanada. A Esplanada é hoje o que a gente conhece como o bairro de Doutor Joaquim Murtinho. Como lá já existia a estação de trem da Central do Brasil, ele sai, se desloca do trem daqui da estação daqui, vai até lá e lá ele vai pernoitar. Ele inclusive foi até questionado por alguns de seus assessores. Mas Silvério, o senhor vai dormir nesse casebre tão pobre, tão humilde? E ele que responde de pronto, essa é a minha origem, eu nasci assim. Qual a diferença de dormir num palacete e dormir aqui? Para mim, eu estou em casa do mesmo jeito. Então esse lado humilde dele foi conservado no transcorrer de sua vida. Ele jamais mudou a sua humildade pelo status que ele adquiriu. Ele deixou isso muito claro na trajetória dele. E para a alegria da irmã, a caçula, a Jacinta, ele passa aquela última noite ali, ao lado dela. Na manhã seguinte ele segue para Mariana e não mais sai até o seu falecimento no dia 30 de agosto de 1922. Sempre tendo ao lado o amigo fiel, conselheiro, que depois viria a ser o bispo de Diamantina, o Dom Joaquim. Joaquim descreve na sua biografia, já que ele é o primeiro biógrafo do Silvério, que o Silvério morreu lúcido, com um crucifixo na mão e com a certeza de ter conseguido seu principal objetivo, que era ofertar a quem não tivesse condições uma cadeira de estudos de qualidade. Esse foi Silvério Gomes Pimenta, o filho ilustre de Congonhas.